Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Emmanuel, mais uma reunião de terça-feira à noite, nossa reunião pública. É, Hoje eu, Raquel, vou fazer a direção, né, da nossa reunião. Vocês estão acostumados com o rostinho da Marcela, mas na semana passada nós tivemos a Aniela e hoje eu vou estar com vocês, né? Fazendo a condução, a direção, a condução da reunião, com o apoio técnico da nossa querida Márcia, que está aqui do ladinho, aqui na minha tela do ladinho, né? Mas estamos todos ao lado uns dos outros aqui em pensamento. Então, nós vamos estar com vocês aí na reunião de hoje. Hoje nós teremos a palestra com a nossa querida Adriana Loureiro. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo nesse mês de fevereiro. E depois a Adriana vai contar para vocês o tema dela e o que ela vai propor para a gente. Então, nós vamos fazer agora, fizemos as nossas boas-vindas, esperamos que todos possam ter uma reunião maravilhosa. E eu vou fazer a prece de abertura da noite de hoje, e logo em seguida eu vou passar para a Denise, que vai fazer aquela nossa reflexão, a nossa mensagem de início, né, dos estudos da noite. Então, queria convidar vocês nesse momento a desacelerar, deixar do lado de fora toda a correria do dia a dia, deixar do lado de fora da nossa sala virtual toda a ansiedade, todo o acelerado que a vida moderna nos impõe, que nós possamos nos conectar, deixando tudo isso e respirando profundamente, nos conectar com os mentores queridos, amigos da Casa de Emmanuel, que estão conosco em todos os momentos, seja no ambiente físico ou virtual, não deixam de nos acompanhar, de nos orientar, de nos proteger, de nos amparar. Então, a esses mentores, queridos amigos espirituais, nós agradecemos a presença, o apoio, o amparo em todos os momentos. Pedimos que abençoe todos os companheiros que não puderam estar aqui hoje, que possam receber o nosso carinho, o nosso abraço, e que nós possamos ter uma reunião proveitosa, de muito calor, mesmo no ambiente virtual, aquecendo nossa vida, nossos corações, nosso conhecimento, nos trazendo a oportunidade de estudar o de Jesus. Obrigada, mestre querido, por todas as oportunidades de estar contigo. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, queria convidar a nossa querida Denise para fazer a reflexão da noite de hoje, sendo o nosso momento de estudo. Denise. Boa noite a todos. Vou fazer a leitura que vai anteceder a palestra da Adriana. É do livro Instrumentos do Tempo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chamados e Escolhidos, por Emmanuel. Estamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Escolhidos também para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida, para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora que já nos robustece o espírito, para servir, além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras do ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia,
para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência, para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo de nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, estejamos certos, igualmente, de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Este é o texto de Emmanuel. E é muito interessante, porque nós fomos escolhidos, já somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Ou seja, a escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio de querermos estar na mudança do planeta para a regeneração, para nos melhorarmos. Então, cabe a cada um de nós nos conhecer melhor, avaliar nossas atitudes, do que temos feito até hoje, do que temos pensado, e onde podemos ajudar, fazer a diferença para o próximo, para nós mesmos. Então, agora eu deixo a cargo da nossa Adriana, a palestra sobre chamados como é que é? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né, Adriana? Isso. Boa noite a todos. Boa noite. O tema que eu escolhi se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. Muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Esse capítulo ele se inicia com uma parábola, e nós vamos nos focar no estudo dessa parábola, porque ela em si traz todo o conteúdo desse capítulo. Qual é essa parábola? É a parábola do festim das bodas. Só que antes, como sempre, eu gosto muito de definir todas as palavras que a gente usa em qualquer palestra. Então, antes, nós vamos definir o que é uma parábola. Parábola vem do grego parabolé, que significa pôr ao lado de, com o sentido de comparar. São narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, utilizadas nas pregações e sermões de Jesus com a finalidade de transmitirem ensinamento. Mas por que Jesus se utilizava de parábolas, ao invés de falar ao povo de maneira direta? Jesus se utilizava de parábolas como ferramenta pedagógica, para se fazer entender diante de uma plateia em sua maior parte oriental, com uma cultura específica, uma língua específica e tradição religiosa. Ele compunha as parábolas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Isso porque ele veio trazer um ensino transcendente. O conteúdo dos ensinamentos de Jesus toca aspectos imperecíveis, porque ele fala para o espírito imortal, fala da lei divina que rege nossos destinos espirituais. Olha só que interessante, essa parábola do festim das bodas, por exemplo, ela se encontra nos evangelhos de Mateus no capítulo 22, dos versículos 1 a 4, e em Lucas,
capítulo 14, de 15 a 24. E elas têm abordagens diferentes. Então, olha que interessante, eu já ouvi algumas pessoas que estudam a Bíblia, às vezes questionar, por que em Mateus fala assim e em Lucas fala assado? Por que... Por quê? Porque Mateus, cada um vai escrever para um público diferente. Mateus escreve para um público que conhecia as tradições judaicas. Por isso que ele faz, por exemplo, referência, a gente vai ver mais para frente, quando for ler a parábola, aqueles servos do Senhor que o Senhor envia e os convidados matam. Por quê? Porque são os primeiros profetas. Já Lucas, ele vai falar, ele vai escrever para um outro público. Então, ele, por exemplo, não faz esse registro. E por que eu estou chamando a atenção disso? Para que a gente perceba que as parábolas trazem um sentido. O que a gente não pode mudar é o sentido, porque elas trazem as leis universais, mas podemos contá-las de formas diferentes, de acordo com o público que vai nos ouvir. Como disse Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos, né? A letra mata e o espírito vivifica. Então, o que isso significa? Que tanto nos livros dos profetas como nos evangelhos, a gente deve deixar de lado a interpretação segundo a letra, para nos atermos tão somente ao significado segundo o espírito. Tanto que, no livro Consolador, Emmanuel vai dizer, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, a intenção de Jesus ao usar as parábolas era exatamente essa, porque ele sabia que, naquele momento, nós ainda nos encontrávamos num estágio evolutivo que, se ele falasse diretamente tudo o que ele queria, ninguém ia compreender. Já fica difícil em parábola, né? Imagina diretamente. Então, amigos, as parábolas, para serem compreendidas de forma mais ampla, exigem de nós um deslocamento, tá? Uma capacidade de abstrair nossa própria cultura, nossa própria língua e mergulhar na Palestina do século I. A parábola do festim de núpcias foi a última parábola antes do sermão profético. Foi o discurso final de Jesus, né? O sermão profético, antes do martírio. Então, antes do sermão profético, que foi antes do martírio, ele conta essa parábola do festim de núpcias. Por isso, a história vai nos falar de um convite que foi feito diversas vezes ao festim das bodas do filho de um rei, para pessoas diferentes, em momentos diferentes, tendo ao final tantos chamados e alguns escolhidos. Então, vamos lá. Eu resolvi me ater na versão de Mateus. Eu achei muito importante a gente ler a parábola toda, porque é uma parábola. Por que eu fiz esse preâmbulo todo? Para a gente ver como é importante a gente não se ater à letra, a gente tirar o sentido, porque se a gente for se ater à letra, a parábola mostra assim um rei, uma coisa horrorosa, né? Então, vamos ler do jeito que a gente comentou até agora, vamos tirar o espírito dessa parábola. Então, vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa.
Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Olha como é terrível essa parábola se a gente for interpretar o pé da letra. Quer dizer, é um assassinato geral, é uma incompreensão total, parece uma coisa horrível, né? Mas vamos ver trecho por trecho. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, ou seja, os mundos celestes ou divinos, onde todos nós chegaremos a um festim de bodas. Em todos os textos hebreus, a união do ser humano com Deus é simbolizada pelo casamento. Para aquele povo, era a relação mais íntima que eles conheciam. E uma relação íntima espera o quê? Afeto, intimidade, comunhão. É o que Deus espera que tenhamos com Ele. Tanto que a famosa frase de Jesus, eu e o Pai somos um. Quando alguém se entrega a Deus, naquela cultura, houve um casamento. Por isso que o afastamento de Deus era chamado de prostituição. Isso é outra coisa que muita gente interpreta como só uma questão sexual. Não. A prostituição para eles era você quebrar aquela fidelidade, é ser infiel àquele com quem você tem um relacionamento. Aqui, no caso, obviamente, está sendo comparado ao relacionamento com Deus. O movimento de conexão com Deus é simbolizado pelo casamento de uma virgem. A primeira aparição de Jesus, e só para citar algumas coisas para vocês verem como se fala em casamento várias, N vezes na Bíblia, não só no Antigo Testamento quanto no Novo. A primeira aparição de Jesus se deu em Caná, numa festa de casamento. João Batista, quando se encontra com Jesus, se refere a ele como noivo. Não sei se vocês lembram disso. Então, aqui, gente, nessa parábola, a gente vai ter um rei que convida para o casamento do filho. Quem é esse rei? Deus. Quem é o filho? Jesus. Com quem Jesus vai casar e quem são os convidados? Toda a humanidade. Aqui, eu queria chamar a atenção, nesse slide tem vários trechos, tá, do que eu falei, inclusive trechinhos do Velho Testamento, citando como eles usam a questão do casamento como aliança, tanto que Abraão, Deus faz com ele uma aliança, né? A grande aliança foi feita exatamente por causa disso. Quer dizer, eles usam o casamento sempre como faz essa analogia. Aqui eu queria chamar a atenção para uma passagem que é muito mal interpretada, está lá em Mateus 10, de 5 a 7, que fala assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Por que eu lembrei dessa citação? Porque isso era uma questão de planejamento e não de exclusão. Lá em Gênesis 12, a mensagem de Deus para Abraão já fala que Deus fala para Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção, em você serão benditas todas as famílias da terra. Por que eu citei essas duas coisas? Porque, infelizmente, nossos irmãos, por que isso foi uma estratégia? A gente já tem lá no livro A Caminho da Luz, a gente sabe que os hebreus foram escolhidos por serem o único povo na época que tinha a ideia do Deus único. Então, era mais fácil trazer a mensagem primeiramente para eles, mas não era só para eles. Esse finalzinho aqui, que está lá em Gênesis, está lá, para todas as famílias da terra. Então, quando Jesus fala para não levar aos gentios, e sim primeiro as ovelhas perdidas de Israel, é nesse sentido, é uma questão
quase que de estratégia, entendeu? Então, quem vai conseguir, afinal, participar do casamento? Quem conseguir se preocupar menos com os bens, com o mundo material e mais com as questões que verdadeiramente importam. Porque o que aconteceu com os hebreus, que seriam os primeiros convidados? Eles foram dominados pela vaidade, pelo orgulho, pelo egocentrismo. Então, eles acharam que aquilo tudo era só para eles. No livro Consolador, o Emmanuel vai dizer que a humanidade vive até hoje um período de noivado com as revelações das leis divinas, porque o evangelho ainda não foi incorporado integralmente ao nosso comportamento. Ainda não houve o casamento. Então, vamos lá, pedacinho por pedacinho. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei, como eu acabei de falar, né? Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Então, aqueles servos que foram mortos, foram lá convidar as pessoas e foram mortos, se referem aos profetas. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era a crença comum aos judeus, então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendo-se à forma, olha lá o início da palestra, né? Sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vida do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, como está lá também em Gênesis. Entretanto, abandonando de toda a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizar... Ai, desculpa, gente. Era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam, assim, o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, porque sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. E ele acrescenta, vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão.
nem sentar à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Aí, quem se prende à forma vai falar, pô, mas que maluquice, mandou chamar todo mundo da rua, maus, bons, ainda tem que estar vestido de acordo, né? Entende-se por vestes os cargos, títulos, personas, os interesses superficiais e não fundamentais como os espirituais. Vamos lembrar que André Luiz, em Nosso Lar, ele escuta do guia espiritual. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Uma troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver a vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Eu vou ter esse trecho para a gente ver como é que ele fala, como é que André Luiz se refere também à roupagem física como uma veste, né? Então, a veste nupcial, gente, já não é mais um convite de fora para dentro. Veja, a gente vinha os profetas, os fariseus e saduceus, aí ele resolve chamar toda a humanidade. Agora, a condição é estar trajando a túnica nupcial. A veste nupcial, então, já não é mais esse convite de fora para dentro, mas um processo onde a gente tem que se posicionar. Ele convida a todos, mas isso não exime o convidado de se preparar. E que preparo é esse? Né? Qual é a veste? O que a gente precisa para ser escolhido? É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Isso nos leva, olha a conexão, né? A essa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Verão não com os olhos, né? Óbvio, todo mundo aqui já está num nível assim que entende esse verão a Deus, né? Essa conexão, esse casamento, enfim, se dá. Porque aqui os puros de coração estão trajando a veste nupcial. Então, por que o título é muitos os chamados e poucos os escolhidos? Porque larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. Por isso o autoconhecimento é fundamental. Quais são minhas vicissitudes? Como reajo a determinadas situações? Não esconder nossas sombras, mas olhá-las de frente, acolhê-las como espíritos imperfeitos que ainda somos e nos esforçarmos para vencê-las. Lembremos-nos sempre de que estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, mas que somos espíritos imortais, caminhantes da nossa jornada evolutiva em direção ao Pai, e que Ele é justo e bom. Então, vejamos, o penúltimo parágrafo da parábola vai falar assim: então disse o rei à sua gente, lembrando que rei aqui é Deus, né? Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores, aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Nossa, esse pedaço, então tem gente que vê Deus como um... Nossa, não sei nem como, entendeu? Mas olha que interessante, olha como é que a gente tem que tirar o espírito da coisa, né? Amarrar mãos e pés significa desativar. A gente não casa só se estiver trajando a túnica nupcial. Quantas oportunidades a gente tem, milhares de reencarnações, de conseguir finalmente trajar a túnica nupcial? Um monte. Só que nós somos, às vezes, muito recalcitrantes.
Em algumas coisas, se não em todas, já fomos, né? Então, o que significa? Quando você amarra pés e mãos, significa desativar. Você está impossibilitada de buscar uma solução para se livrar de algo que está importunando, desgostando, perturbando, lhe causando algum incômodo. Isso porque são séculos de equívocos. Então, o mundo superior faz como se fechasse as portas, congela, cristaliza algumas possibilidades para que possamos reconstruir nosso destino. Oportunidade de novamente alinhar com as leis divinas. É medida educadora para que a gente não continue na sequência dos enganos, conhecida por nós como expiações. Aí eu me lembro sempre de vários casos que o Chico falava que nasciam sem braço, sem perna, não sei o que era para evitar o suicídio. Isso é amarrar pés e mãos, é impedir por algum momento que aquele espírito continue sendo recalcitrante no mesmo erro. Então, se ele não está conseguindo usar a túnica nupcial, atalhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá prantos e ranger de dentes. São as expiações. Temos observado que todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhes chamarem mestre ou Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção e, ao mesmo tempo, sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Lembremos-nos da túnica nupcial. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá pranto e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e caridade. E termina, né? Ora, a lei toda se contém nessas palavras. Fora da caridade, não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Lembremo-nos de que Jesus disse que muito se pedirá àquele que muito recebeu. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Lembrando, né, todos nós sabemos de cor, o famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É bom lembrar, né, para a gente ver se a gente está sendo caridoso ou não. Os espíritos trazem a nós, que seguimos a doutrina espírita, as máximas de Jesus sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas,
sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Muitos ainda devem se perguntar, mas cadê o convite? Será que Jesus vai mandar o convite para a gente por e-mail, por fax ou por WhatsApp? Não, não. O convite é feito todos os dias, no nosso cotidiano, no momento em que podemos praticar a caridade. É um processo de conscientização individual. A gente acaba se cansando, a gente sente necessidade da paz conosco mesmos. É a necessidade da morte do homem velho. Então, você vê o chamado. Por exemplo, se você reclama muito, nossa, o mundo está muito materialista, isso já é um chamado, isso está te incomodando, isso já é um convite, que muitos nem percebem isso. Se você observar, nossa, como tem gente na rua, meu Deus, isso é um chamado. Você está vendo, aquilo está te incomodando. Então, é um chamado, então atenda ao chamado. Mas muitos de nós ainda andamos distraídos, né? E é por conta dessa nossa distração que Jesus diz que chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. Mas não nos desesperemos, porque chegar a casar é um determinismo divino. Lembremos-nos sempre de que Deus é misericordioso, justo e bom, e que sermos felizes é determinismo. Então, por isso, ele nos aguarda para o grande banquete espiritual. E é isso. Muito bom. Muito bom, Adriana. Obrigada. Linda, Adriana. Maravilhoso Obrigada. trabalho. Pessoal, temos uns minutinhos para perguntas. A Adriana acabou quase no tempo dela, né? Temos aí alguns minutinhos para perguntas. Cronometradinha, né? Eu Fazendo nem ali o reparei, trabalho, sinceramente. fazendo Ai, que ali um bom. trabalho lindo, nos trazendo aí essa perspectiva, né? Da ampliação do nosso olhar para essas palavras, para essa parábola. Muito bom, muito bonito o trabalho. Queria saber se alguém tem perguntas, porque no chat não temos. Temos muitos corações aqui, todo mundo gostou, Os corações. mas ninguém tem dúvida, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria, então, perguntar para a Adriana, assim, olhando para todo o tema que ela trouxe, né? Por que será que ela colocou num determinado momento ali que nós ainda somos muito recalcitrantes nos nossos erros, né? Por que será que nós ainda estamos assim? Adriana, você tem alguma ideia? Porque a gente já viu, já leu, já sabe, está na casa de Emmanuel, vem na terça-feira, lê o Evangelho, e cadê que a gente não sai desse lugar de São, continuar no erro, né? são atavismos, né? A gente ainda está muito. Se a gente pegar a evolução, aquela questão 100 lá do Livro dos Espíritos, que fala da evolução espiritual, a evolução dos mundos, a gente está no segundo, né? A gente acabou de sair do mundo primitivo. Então, nós estamos muito mais perto da materialidade do que da espiritualidade. Então, a gente ainda está muito. O ego ainda predomina, as coisas materiais ainda predominam. Então, embora a gente aqui já tenha algum conhecimentozinho e tal, mas a gente tem que se lembrar também que a gente está num planeta de provas e expiações. Não é para se acomodar, mas também não é para ficar se autopunindo, porque ninguém vira santo de um dia para o outro. Entendeu? Então, é para a gente ir aos poucos, para a gente se conhecer, aproveitar esses pequenos chamados, né, que a gente tem todo dia, toda hora, e ainda que a gente não atenda ao chamado, parar para pensar por que eu reclamo, por exemplo, e não faço nada. Por que eu falo o tempo todo que tem gente demais na rua, blá, 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 e não faço nada? Porque, enfim, é bom a gente se olhar,
né? Que a gente viu que a túnica nupcial é um comportamento, é uma postura, é uma mudança interior. Então, está nas nossas mãos, né? A gente já foi chamado, mas só seremos escolhidos se a gente usar a túnica nupcial, né? E até a gente conseguir usar essa túnica nupcial, a gente vai ficar rodando por aqui ainda. E, como é muita coisa, porque a gente ainda tem muitas vicissitudes, nas encarnações você vai passando pelas provas, vai aprendendo. Com certeza a gente já foi mais egoísta, mais orgulhoso, mais um monte de coisa. Mas tem sempre aqueles erros que você fica ali, né? Não anda. Esses, sim, a gente passa pelas expiações. Bom, não está conseguindo aprender por bem, então está de castigo ali até aprender. É como se ficasse em recuperação, né? Olha, você passou em todas as matérias, mas aqui em matemática você não está conseguindo, entendeu? Então vamos ficar de recuperação, entendeu? Vou botar um professor bem ali. Ou seja, não é uma punição, né? Pelo contrário, isso é uma medida educativa. Mas a gente tem que encontrar um meio termo, porque ou a gente se cobra demais, né? E aí se autopune, porque, meu Deus, eu já devia saber disso, eu já devia agir assim. Ou a gente finge que não vê e tal, e vai levando, né? Porque, deixa para a próxima, quem sabe na próxima encarnação eu resolvo isso. Quantas vezes a gente já deve ter deixado para a próxima não chega. Enfim, então eu acho que é muito por aí, entendeu? A nossa dificuldade está muito nessa questão. A gente está muito próximo ainda da matéria, a gente ainda muito apegado a bens materiais, e aí eu falo no todo, não é só bens no sentido carro, casa, corpo mesmo, né? Corpo, relacionamentos, a gente ainda usa muito o pronome possessivo, né? Meu pai, minha mãe, meu filho, meu emprego, meu carro, é tudo meu, entendeu? Mas isso são hábitos que a gente tem que começar a prestar atenção aos poucos e ir, né, diluindo isso aos poucos. Não vai ser de uma hora para outra. Obrigada, Adriana. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentário? Deixa eu perguntar aqui uma coisa para a Adriana. Eu falo por mim, né? Os acontecimentos do mundo, da vida, mexe muito com a gente, né? Muito. E eu acho que abala a nossa vontade, nosso esforço, que eu acho que isso seria é a mola para a gente caminhar para frente, né? E reconhecer todas esses preceitos, né, de Jesus para a gente seguir. Então, eu acho isso, muita coisa mexe com a gente, aí nós nos sentimos, assim, fracos, a mente cai em poucos bons pensamentos, e a vontade, né, que é o que nos levaria para frente, fica um pouco abalada. Então, aí como é que a gente melhora isso? Pois é, essas coisas que nos abalam, que nos chateiam, que nos desesperam, né, no sentido mesmo de perder a esperança, no sentido real da palavra. Na verdade, são pequenos convites que você recebe a toda hora. Porque aquilo que te incomoda é aquilo que você ainda tem que resolver dentro de você, né? Então, se tem alguma coisa te aborrecendo, alguma coisa que você não tolera, alguma coisa que te torna impaciente, ou mesmo que te desanima, cabe a gente parar para pensar por que que isso me desanima, por que que isso me irrita, por que que isso me gera vontade, sei lá de quê, coisas horríveis. E não ficar fugindo também, entendeu? Porque a gente, volto a falar o que eu falei antes, a gente tem essa mania de fazer de santo, entendeu? Não, eu não odeio ninguém. Não, Mentira, entendeu? A gente ainda está nessa fase. Tem horas que dá vontade de matar um, sim, a gente pensa, né? A gente não vai fazer, a gente não vai executar, mas a gente ainda sente vontade, vontade de pular no pescoço daquela criatura. Sente vontade, isso ainda é normal nosso. E não faz bem você fingir que não. Entendeu? Porque a raiva é uma emoção primária que faz parte da gente. A gente não abole as emoções primárias. A gente aprende a lidar com elas, é diferente. Entendeu? Então, conforme você vai
detectando isso e não deixando passar para não olhar, ai, meu Deus, eu ainda sinto ódio. Não, peraí, por que isso aqui me deu vontade de estrangular? Por que essa pessoa falou isso, me irritou, me deu vontade de dar um tapa nela? Deixa eu ver por que me irrita. Esses são os pequenos convites, entendeu? Porque para a gente vestir a túnica, ou seja, ter puro o coração, é você atingir um estado de mundo divino, né? Então, você vai ter que estar moralmente perfeito. E você vai se burilando diante dessas situações. Quanto mais coisinha, entendeu? Por isso que tem até aquele negócio, eu não peço, não, olha, não pede a Deus paciência, não, hein? Não pede a Deus paciência, porque ele vai te botar um monte de gente ao redor para te tirar a paciência até você aprender, entendeu? Então é por aí, Lia, penso eu, né? Isso, obrigada, Adriana. Nada. Mais alguém? Pode ser comentário também, gente. Comentário, pergunta. Tem alguma coisa no YouTube, Raquel? Estamos no YouTube ainda. Não, no YouTube eu não sei, Márcia, se tem como ver o YouTube aí? Não. Se temos pergunta lá? Não sei se a gente consegue ver agora. Não sei. Ô, Adriana, Oi. eu vejo assim que os escolhidos eles esquecem muito de si mesmos, colocando o outro em primeiro lugar, né? Assim, pensa bastante no próximo, esquecendo de si mesmo e muitas vezes, né? Porque sempre, pelo texto que o Emmanuel escreveu, né? Ele fala que a gente deve esquecer a falha do próximo, deve ter o perdão incondicional, deve auxiliar os que erram, ensinar os ignorantes, suportar sacrifício, né? Amparar os que sofrem, servir além das nossas próprias obrigações, né? Compreender nossos irmãos sem exigir que eles nos compreendam. Então, em tudo isso, a gente está pensando primeiro no outro para depois vir a gente, não é verdade? Sim e não. Isso tudo que você falou se resume numa palavra: caridade. Né? Todas essas frases aí do Emmanuel, elas são atitudes tipicamente de caridade, que envolve o nosso BIP lá da questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando você começa a agir assim naturalmente, que uma coisa, vamos no nosso estágio aqui de planeta de provas e expiações, uma coisa é você fazer isso porque você sabe que é bom, porque vai ganhar um pedacinho no céu, porque é bonito, ali na rua, está chovendo, vou levar um cobertor. Atenção, galera, estão vendo? Estou levando um cobertor aqui, hein? Uma coisa é a gente ainda, porque convenhamos, a gente ainda faz isso sim. Não digo que todo mundo, entendeu? Tanto que tem gente que tira foto, entendeu? É a coisa mais constrangedora do mundo. Eu já vi gente levar comida para morador de rua e faz selfie. Pelo amor de Deus, gente. Você constrangeu o outro, né? Querer aparecer em cima do... Eu sou o bonzinho, estou aqui trazendo comida. Quando você faz isso por amor, ou seja, por caridade, o que é a caridade? Né? O amor em ação. Você vai fazer isso, aquilo é para você também. Você se sente bem. Como que o Chico Xavier conseguia, todo tadinho, ferradinho, angina, cego, um monte de problema físico, ficar, às vezes, virado, fazendo psicografia, atendendo o pessoal, e ele ficava absolutamente bem. Por quê? Porque aquilo faz bem. Isso, inclusive, atualmente, a neurociência já explica. Entendeu? Não é uma coisa só de fé, é fé raciocinada mesmo. A neurociência explica. Quanto mais caridade você pratica, a verdadeira caridade, tá? Mais você se sente bem, porque libera hormônios, libera um monte de coisa. Por isso o pessoal fala, quando eu dou alguma coisa para alguém, eu fico melhor do que a própria pessoa que recebeu. Sim, entendeu? Sim, porque aquilo vai te fazer bem espiritualmente, fisicamente. Então, não é só, eu tenho que me esquecer, não. Pelo contrário, você fazendo isso, você está se colocando em primeiro lugar, porque a nossa destinação é essa.
né? A gente foi criado simples e ignorantes. Nós somos complexos e a ignorância termina quando você vive a sua verdadeira essência, que é o amor. O amor é o quê? É você se doar. Você se doando, vendo os outros felizes, você também é feliz. Obrigada, Adriana. Obrigada, Adriana. A Marcinha colocou aqui que no YouTube nós não temos perguntas, só agradecimentos. Eu queria agradecer também o apoio da Márcia aqui na parte técnica da nossa reunião, está nos dando esse cuidado, esse apoio. Agradecer a Adriana pelo trabalho maravilhoso da noite de hoje, né, de nos olharmos como esses que estão sendo convidados, né, que a gente possa sair daqui com essa reflexão, né? Que estamos sendo convidados, o que que a gente está fazendo com esse convite, né? Agradecer a Denise pela mensagem também muito linda, que trouxe, né, a abertura aí para o tema, muito bom. E eu vou pedir então para o Flávio Mina, se puder, não sei se pode, fazer a música para a gente poder encerrar esse momento e pedir a Regina, que está aqui com a gente, né, para fazer a prece aos nossos irmãos desencarnados e queria pedir, se for possível, para a Lia fazer a fluidificação das nossas águas. Pode ser, Lia, a fluidificação e o passe? Como é que está aí o seu espaço? Ou você quer que peça para outra pessoa? Tá tudo bem aí? Não, está tudo bem. Tudo tranquilo? Dá para fazer? Não, porque às vezes a gente tem alguma coisa no nosso espaço, né? Um barulhinho, uma dificuldade. Então, a gente vai pedir para a Regina e para a Lia para fazerem, então, esse nosso momento da segunda parte da reunião. E depois eu vou convidar a Adriana, nossa palestrante, para fazer a nossa prece final. Então, agora que a gente está na segunda parte, nós teremos a música, a Regina, com a prece aos desencarnados, a Lia e a Adriana encerrando com a prece final, tá bom? Agora é o Flávio que vai cantar? O Flávio vai fazer a música, Regina, Lia e Adriana. Ó Senhor, eis aqui, queremos conhecer seus servos fiéis. Enche-nos as de vai bendita para que repartamos em teu nome e vem a luz da perfeição, o bem, o amor, a alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teu servo fiel. Fazer brilhar os teus lindos lauréis em teu servo fiel.
Pedimos agora a Jesus, juntos, Senhor, queremos pedir, vibrar por nossos irmãos desencarnados, para que eles sejam amparados, para que recebam toda a ajuda que necessitam para continuar a vida, perceber a continuidade da vida que não termina no túmulo, a vida que segue, e eles possam ter toda a ajuda, perceber a ajuda, perceber os irmãos que os recebem, que estão ali prontos a caminhar junto, a ajudar no refazimento aqueles que estão recém-desencarnados, que necessitam ainda do refazimento, e eles possam ser ajudados. Que as nossas vibrações amorosas cheguem até eles como bálsamos de luz. Que cada lágrima seja um ponto de luz para que eles continuem a sua caminhada, agora sem o corpo físico, mas livres, enxergando melhor, percebendo a necessidade de caminhar, de continuar, seguindo em direção a Jesus. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos. Vibramos por eles, vibramos pela sua vitória, pela luz de sua caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Mestre Jesus, médico dos médicos, nosso irmão querido, pedimos que permita que os benfeitores espirituais nos medique, tragam seus medicamentos para cada um que necessita, para cada um de nós, que eles venham com energia, com amor, que essa água seja fluidificada, contendo todo o remédio necessário para cada um de nós, para cada irmão, para cada amigo, familiar que necessita, e para nós. Pedimos, Senhor, que nosso espírito seja encha com essa água, que essa água nos deixe leves, medicados, com todas as forças que nós precisamos, as energias de Jesus, seu amor, tudo colocado nessa água, Senhor, que nos deixará mais saudáveis, que vai matar a nossa sede, Senhor. E assim, Senhor, vamos imaginar com essa leveza dessa água,
que nós absorvemos, que vamos absorver. Vamos imaginar a gente caminhando num jardim florido, com as flores, todas as flores que possamos imaginar, com seus perfumes que vamos inalando, e essas flores vai também nos fortificando, e continuamos a caminhar nesse jardim, Senhor, e veremos uma luz. Essa luz é Jesus, que vem nos acolher, que vem nos abraçar, e vamos sentindo o seu acolhimento, o seu abraço gostoso, que nos está dando a coragem, nos inspirando a seguir em frente, nos inspirando a conhecer e seguir esses preceitos que Ele nos legou. E assim seremos mais fortes, seremos os escolhidos, Senhor, conseguiremos chegar ao amor de Jesus em nossos corações. Obrigada, Jesus, obrigada, Deus, por essa oportunidade, por essa palestra que nos abriu mais o coração e a mente. Graças a Deus, assim seja. E envoltos por esta luz que se fez aqui presente, somos todos gratidão, Senhor. Obrigada por todas as oportunidades que nos dá de conhecimento e de prática dos seus ensinamentos. Ainda que muitas vezes andemos cegos ou distraídos, nós conseguimos, vez ou outra, atender ao seu chamado. Que nossas mentes, nossas consciências sejam cada vez mais expandidas para que possamos continuar a nossa caminhada em direção ao grande banquete divino. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Graças a Deus. Obrigada a todos Assim seja. pela presença, pelo carinho, pela palestra, pela mensagem, pelas preces, cada um doando do seu coração, né? Lia e Regina aqui colaborando com a gente. Agradecer o pessoal do YouTube que nos assistiu hoje e aqueles que assistirão, né? Futuramente encontrarão com essa palestra pelas redes e receberão esse convite e esse carinho. Então, um beijo para todos, boa noite. Boa noite,